Bom, agora que vocês viram o problema de não sincronizar o acesso concorrente ao nosso buffer compartilhado dentro do modelo produtor-consumidor, eu vou mostrar para vocês algumas alternativas para evitarmos este problema, para que assim vocês possam ter o senso crítico daquela que melhor vai se adequar à solução para o problema de vocês. Então, eu vou minimizar aqui para vocês, vou fechar tudo isso que nós vimos até o momento, porque eu vou para a parte 6, onde eu vou discutir a relação produtor-consumidor com sincronização usando uma classe específica da API do Java que chama Array Blocking Queue. Então o exemplo vai ser similar. Uma thread produtora vai produzir uma soma de valores, vai inserindo valores no buffer, uma thread consumidora vai lendo os valores do buffer, vai ter que ter o sincronismo no sentido que um valor produzido vai ter que ser lido na sequência, um valor produzido vai ter que ser lido na sequência, para que nós não tenhamos resultados errados igual na versão anterior. Então, nós vamos usar esse relacionamento entre produtor e consumidor através da classe ArrayBlockingQueue. Lembrando que o modo de sincronizar as threads consumidora e produtora é utilizar as classes do pacote de concorrência do Java, que encapsulam a sincronização para nós, tornando isso transparente. Dessa maneira, nós vamos utilizar a classe Java chamada ArrayBlockingQueue, que está dentro do pacote java.util.concurrent, que é uma classe de buffers totalmente implementada, thread safe, e que implementa a interface BlockingQueue, que por sua vez implementa a interface Queue, caso você já tenha estudado, por exemplo, coleções em Java. Implementa basicamente uma fila, mais uma fila sincronizada, conforme nós vamos ver. Para isso, alguns métodos são declarados. Em vez de usarmos os métodos tradicionais de fila, offer e poll, nós vamos usar os métodos put e take, que em conjunto eles trabalham são os equivalentes ao bloqueio dos métodos offer e poll. Já esse método put que nós vamos usar, ele coloca um elemento no fim da minha fila de bloqueio. E uma característica interessante é que o método put, seria o nosso método set, ele vai inserir um valor na minha fila de bloqueio, mas ele só vai fazer isso caso a fila não esteja cheia. Se o meu buffer estiver cheio, ele não insere. Em contrapartida, o método take busca um elemento do buffer, só que se no momento que minha thread consumidora for no buffer e não tiver elemento lá ainda, ou o elemento lá for repetido, ele não vai buscar esse elemento. Ou seja, o sincronismo vai ser feito de forma automática. Saindo um pouco dessa teoria, talvez a forma mais fácil então é indo direto para a classe BlockingBuffer, que vai implementar toda essa mágica para a gente. Então repare que o BlockingBuffer nosso agora vai usar o ArrayBlockingQueue, que está no pacote concurrent do pacote java.util. Então eu vou implementar a interface buffer, mesma solução da anteriormente. A diferença aqui agora é que o meu buffer compartilhado não vai ser um inteiro, um tipo primitivo. Ele vai ser um objeto do tipo ArrayBlockingQueue, que é um objeto genérico. Inclusive eu posso falar qual que é o tipo dessa minha fila de bloqueio. Eu vou falar que ele é inteiro, pois no exemplo anterior nós trabalhamos com buffer sendo inteiro, apenas para ficarmos consistentes nisso. Dentro do meu construtor nas linhas 11 e linha 14, eu vou instanciar o meu objeto ArrayBlockingQueue. Não é tipo primitivo, é objeto, então eu tenho que instanciar. Então eu vou instanciar o meu ArrayBlockingQueue inteiro e vou passar o tamanho 1. Pois no exemplo anterior nós estávamos simulando apenas um valor sendo inserido no buffer. Mais para frente nós vamos ver que nós temos uma flexibilidade aqui de criar, por exemplo, buffers com tamanhos arbitrários, de forma que a gente possa simular, por exemplo, um pool de impressão, um spooler, onde nós vamos enviando dados para impressão, mas apenas uma impressão vai sendo executada ao tempo, simulando essa fila. Os métodos sets, nós já vimos o método sets, nós já vimos o método usado pela minha thread produtora. E internamente no meu método, a diferença é que para inserir um valor no buffer, eu vou usar o método put da minha classe ArrayBlockingQueue. Da mesma forma, o método get vai usar o método agora take para poder buscar um elemento do buffer. Então a lógica é a mesma, né? A minha thread produtora vai ganhar tempo de CPU,
vai chamar o método sets, vai inserir um valor no buffer. A diferença é que esse valor só vai ser inserido no buffer caso eu ainda não tenha valor lá inserido, porque o meu buffer é de tamanho 1. Se eu já tiver um valor lá, ele não vai inserir. Isso é um comportamento no método put, que vem do meu array_blocking_queue. Da mesma forma, o método get só vai ler o valor do buffer se tiver valor lá. Por exemplo, se a primeira thread ganhar tempo de CPU foi a thread consumidora antes da produtora, eu não vou ter nada no buffer, então esse meu método não vai ser executado. Basicamente, essa é a ideia. Eu tenho esse sincronismo garantido, porque a partir do momento que eu uso a minha classe array_blocking_queue, eu automaticamente tenho garantido que o tratamento da sincronização é feito de forma automatizada. Como nós criamos as nossas classes consumidora e produtora no exemplo anterior para dependerem da interface buffer, não de uma possível implementação, a grande vantagem agora é que eu não vou precisar alterar as minhas classes nem buffer, nem minhas classes produtora, nem consumidora, pois eu não alterei minha interface buffer. Por polimorfismo eu vou poder trabalhar. Então, eu não vou mexer aqui, mas tanto as minhas classes consumidora, que vocês estão vendo aqui, quanto a minha classe produtora, que é essa que vocês estão vendo aqui, elas ficaram inalteradas. A minha interface buffer, mesma coisa, eu não alterei a minha interface buffer, ela está funcionando do mesmo jeito, conforme nós criamos no exemplo anterior. O que ficou faltando então agora foi só o meu teste, a minha classe blocking_buffer_test. Então as únicas diferenças para esse exemplo foram a implementação da interface buffer e a classe que vai realmente fazer o meu teste. Então basicamente a minha ideia aqui, nessa linha 14, mais uma vez eu crio meu gerenciador de threads, que vai trabalhar em conjunto com o meu pool de threads. Na linha 17 que é um pouco diferente, porque agora a implementação específica que nós vamos trabalhar de buffer não é mais a unsynchronized buffer que foi feito na gravação passada, e sim a blocking buffer, que é a minha implementação que trabalha com sincronismo de forma automatizada através da classe da API array_blocking_queue. E o resto vai ser muito similar. Então eu vou mandar executar as minhas threads produtora e consumidora, sendo que ambas vão compartilhar o meu buffer, que é o meu shared location, que nada mais é do que a minha implementação do meu array_blocking_queue. Então, feito isso, nós já podemos testar. Vou só fechar aqui tudo aqui. Vou mandar executar o arquivo. Mais uma vez eu vou maximizar. Então o produtor foi o primeiro a ganhar tempo de CPU. E agora eu só mudando. Para quem não percebeu, eu mudei a mensagem também, para falar que não ficou totalmente igual ou totalmente diferente, Eu mudei basicamente na versão anterior, aqui mais ou menos na linha 28, eu tinha uma saída mostrando qual que era o valor parcial da minha soma. Era mais ou menos aqui. Era só um printf. Eu tirei esse printf. Então a diferença entre o método run da classe produtor desse exemplo, ele é um pouco diferente do método da classe produtora do exemplo anterior, só na saída, nos printf. Eu continuo ainda tendo o resto tudo igual entre as classes, pois eu estou trabalhando implementação para uma interface. Para vocês verem isso de perto, eu vou voltar aqui no anterior aqui. Na anterior, dentro da classe buffer, depois que eu atualizava o somador, o acumulador, eu já exibia o valor da minha soma parcial. Nessa versão, eu não exibo essa minha soma parcial. Essa é a única diferença entre essas classes e também as classes consumidoras, se vocês forem comparar aí. Então, voltando à minha saída, então, o produtor produz um valor 1, aí a minha célula fica ocupada, o meu buffer fica ocupado. Aí o consumidor consegue ler, porque eu tenho algo ali dentro. Então, o meu buffer fica vazio depois que o meu consumidor leu. Aí o produtor veio, o consumidor leu. Enquanto tiver produtor faz, consumidor faz, não tem problema nenhum, Aqui tem um tipo de um problema, Mas antes, eu gostaria só que vocês tentassem já enxergar que o valor produzido, o consumidor leu o valor 10 e o valor leu total consumido de valor de 55, que é exatamente aquilo que já esperávamos. Vou até rodar de novo antes de voltar ali, porque eu posso rodar agora N vezes e para verificar se deu tudo certo, a minha saída vai ter que estar dando sempre 55, valor lido.
mostrando que a cada valor produzido ele é lido exatamente uma vez pela minha thread consumidora. Vai ficar como exercício para vocês ficar rastreando a saída para justamente verificar o correto entendimento. Mais uma vez, total 55. Então, basicamente, os flags 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1 está indicado basicamente se eu tenho a célula ocupada ou não dentro do meu buffer sincronizado, compartilhado pelas minhas threads produtor e consumidor. De novo, produtor escreve, consumidor lê. Produtor escreve, consumidor lê. Produtor escreve, consumidor lê. Aqui tá bem bacana, né? Tá alternando direitinho, né? Produtor, consumidor, produtor, consumidor, produtor, consumidor, até terminar o meu produtor e no final o consumidor lê novamente. Vamos executar mais uma vez? Mais uma vez as saídas, elas não são iguais, pois nós estamos dormindo um tempo aleatório, então isso vai mudar um pouco, né? Eu estou dando talvez uma certa sorte de sempre produtor e consumidor, produtor, consumidor. Mais uma vez o produtor e consumidor está conseguindo alternar dentro desse meu exemplo específico. Produtor, consumidor, mesmo esquema, total 55. Eu vou executar só mais uma vez, mas de novo, eu gostaria que vocês executassem e ficassem em cargo de vocês poder ficar verificando essa saída para o correto entendimento ou não. Aqui veio uma saída um pouco diferente. Repare que o produtor ele escreveu aqui duas vezes, ele ganhou tempo de CPU duas vezes, então ele conseguiu uma saída um pouco diferente aqui. A mesma coisa está acontecendo aqui. Um outro exemplo que eu queria mostrar era justamente aqui, o meu consumidor tentou ler duas vezes. Ele tentou ler, não tinha nada na célula, aí ele tentou ler de novo, não tinha nada na célula, aí meu produtor escreveu duas vezes, mas observe que no final o total continua sendo 55, mostrando que eu consegui garantir o próprio sincronismo, o sincronismo conveniente entre as minhas threads, de forma que eu não obtenha resultados inesperados na saída e resultados difíceis de depurar, né? Imagina se eu tivesse ficado com aquela versão anterior sem sincronização, talvez eu teria que rodar e não tivesse colocado aquele método sleep para dar evidências do problema. Eu poderia ter ficado horas e horas fazendo teste aqui e nenhuma hora ter saído uma saída de erro. Mas às vezes um momento em particular, quando meu cliente fosse executar, poderia sair o erro. Por quê? Porque justamente eu não estava sincronizando o acesso e é o tipo de erro difícil de ser localizado. Aqui no meu caso, então nós resolvemos o problema do sincronismo de forma com que a minha thread ela só insere se não tiver nada no buffer e ela só retira se tiver alguma coisa no buffer. E nós calculamos tudo isso, nós controlamos tudo isso de forma muito simples, apenas utilizando uma classe específica da API da linguagem Java chamada ArrayBlockingQ.